Mais um episódio do Com a Palavra Você. Estou ao lado aqui da minha sócia querida, Ale Câmara. Que bom, Oi, Bia. Ale. Mais um episódio. Um convidado que a gente admira muito, né? Uma pessoa muito admirável, com uma história de vida incrível. E um cara bom de conversa, sabe? Fala mansa, é uma delícia. Então hoje o episódio promete, né, Ale? Promete. Hoje a gente está aqui com o senhor Harry Kosser, que é um homem que tem muita história para poder contar, para compartilhar com a gente, de empreendedorismo e até de superação, de desafios vencidos, né, seu Harry? Seja muito bem-vindo ao Com a Palavra Você. Obrigado aí pelo convite. É sempre bom estar junto com vocês. E eu lembrei agora de você falando aí, fala mansa, pensar que é um gaúcho mineiro, né? Exatamente. Gaúcho mineiro. Que gostoso. Então vamos começar falando do seu estado natal, né? Da sua infância. Conta pra gente, seu Harry, onde você nasceu, como é que foi a sua vida nesse primeiro período de vida? Nasci na Serra Gaúcha, numa cidade que chama Encantado. Nasceu bem, Encantado, nasceu Encantado. Uma vista linda, hein? O nome pelo menos é lindo, né? Encantado. E aí eu fiquei lá até os 15 anos. Dos 15 eu mudei para Aparecida do Norte, interior de São Paulo. E daí eu fui... Aos 15 você foi sozinho? Não, eu com meu irmão mais velho. Ah. E depois fiquei de 1 ano e meio lá, e aí fui para o Rio de Janeiro. Aí eu voltei para o Rio Grande do Sul com quase 18, ia fazer 18 quando eu voltei. E aí a gente começou a empreender lá no Rio Grande do Sul. E empreender em qual segmento? De alimentação, restaurante. Já na gastronomia. Já. Nesses dos 15 aos 18, eu fiz 2 experiências que era para fugir do restaurante. Uhum. Quando estava em Aparecida, eu fui lá para Guaratinguetá e queria me alistar na Força Aérea para ser piloto. Olha, quase que tivemos um brigadeiro. Aí então. não deu. Aí eu fui para o Rio de Janeiro e entrei no terceiro comar lá do Rio de Janeiro. O marinheiro. Terceiro comar de Da aeronáutica, no Conar. É lá no Santos Dumont. E aí, 3 meses depois, minha mãe teve um acidente. Uhum. E aí eu tinha que ajudar a sustentar, né? E a sua mãe ainda estava no sul, você volta todo mundo pro tá sul. lá. Aí, não, eu tinha que ajudar. Aí comecei a trabalhar e virei piloto de espeto. E aí eu tô até hoje na briga com os espetos. E a gente agradece. Olha... Em vez de ser um general, virei um comando de espetos. A gente começou o podcast e... Já que ele já entrou nos espetos, a gente vai apresentar. O seu Harry hoje é o responsável, ele está à frente, é o CEO da rede, do grupo, né? A gente pode falar, que tem como carro-chefes os restaurantes NB Steak e Maremonte. Isso mesmo. Lá eu estou presidente do conselho. Do conselho. São quantos restaurantes? O Gilson que toca toda essa parte de operação e eu fico como presidente do conselho para apoiá-lo. Para dar conselhos. Às vezes eu falo que eu sou parpiteiro de plantão. O seu Harry, são quantos restaurantes no grupo? São 21. E 2 aqui em Goiânia. 2 aqui em Goiânia. O Maremonte e o NB foram os últimos que foram abertos, né? Foi aberto agora em dezembro. No WTC. Então está com 5 meses que foi aberto aqui no WTC. E por que Goiânia? Logo 2 de uma Goiânia vez. tem uma história, a gente começou em Porto Alegre, vamos pegar a história. Então, daí eu voltei para o Sul, fez outros negócios. E aí o NB começou nos anos 90 em Porto Alegre, como na Brasa. Na Brasa, então o NB é de na Ficava Brasa. onde lá? Fica no mesmo endereço, ainda lá na Ramiro Barcelos, perto, no bairro Floresta. É Zona Sul? Não, esse é centro. Centro. É o primeiro bairro do centro, Centro Floresta. E ele está desde 90 lá, então eu não participava, quem era da minha irmã mais nova. Em 2012, eu entrei no grupo para reformular e fazer um retrofit. Um rebrand da marca e reposicionamento de conceito e essas coisas. E aí, de lá, a gente veio crescendo. Então, a gente saiu de lá, eu como moro em São Paulo, ficou mais fácil. E ele já virou NB nesse período? Virou, né? Já virou. Todo esse processo de rebrand foi feito em 2013. E nessa época só tinha um restaurante ou tinha dois? Tinham 2. Mas já tinha ganho, assim, 10 anos como o melhor do Rio Grande do Sul pela Veja. Ah, que maravilha. Pelo Guia 4 Rodas. A marca mais lembrada do Rio Grande do Sul pelos veículos de lá. Então, estava muito bem posicionada a marca como na Brasa. E no Rio Grande do Sul ganhar como o melhor é porque é o melhor mesmo, né? Você podia até falar um pouquinho do conceito, para as pessoas entenderem o que é o NB. E nessa época, ele estava meio como um rodízio tradicional, que lá no Sul é espeto corido. Espeto corido. É espeto corido. Com o sotaque de gringo, né? E
E aí nós mudamos para fazer as duas fórmulas, né? Uhum. Tirar o buffet de salada para dar mais tranquilidade, reformular as lojas para dar uma elegância maior Uhum. e melhorar a apresentação de todos os produtos. Então, eu falo que o conceito passou por grandes transformações. Desde os anos 60, quando surgiu o rodízio de espeto corrido, 54 surgiu. Uhum. E Até surge hoje, lá em Porto Alegre? não, ele surgiu em Sapiranga, lá, uma cidade próxima de Porto Alegre. Aí Sapiranga. existe até hoje, tá? Uhum. Ah, que Um negócio legal. lá que chama Matias. É o berço, Começou então, no do Matias? rodízio. É. Ah. Começou lá, a história que tá lá. E aí tem uma história que curiosidade boa. confunde, que uma outra pessoa na estrada entre São Paulo e Curitiba, na 116, nessa mesma época também começou. Os registros de fundação de empresa, o Sapiranga é um pouquinho mais velho. Olha Nesse só. 54, formato de... eu procurei tudo isso quando a gente fez um livro lá atrás. Hum. A gente procurou para ver, e o Dias Lopes me ajudou a fazer essas pesquisas, Essa e pesquisa. buscar tudo, como ele é gaúcho. Ele quis se aprofundar nessa busca. Então, essas transformações da beira de estrada, ele veio depois para os grandes centros, ganhou o Brasil inteiro. Aí, nos anos 2000, nos anos 90, teve uma grande lapidação, internacionalização. Foi feito todo um caminho para o conceito ser um conceito vencedor. Então, depois dessa lapidação toda, veio a última onda, foi o que eu chamo de terceira onda, foi o que nós fizemos. Uhum. Tirar os excessos. Então, se você vai no NB hoje, você vê nitidamente que tirou-se os excessos e colocou-se mais qualidade e mais sofisticação no E a negócio. carne como a grande estrela. E sempre a carne como o que tem de melhor Uhum. para oferecer. Então, acho que esse trabalho foi bem feito. E aí, de Porto Alegre, formatamos isso em Porto Alegre, viemos para São Paulo, abrimos as lojas de São Paulo e mais Campinas, né? Em São Paulo, então, já chega com o nome NB. Já chega com a NB. Aí foram feitas 5 de São Paulo. Uhum. Em que ano que foi que vocês entraram? Aí começou em 14, né? 14. 14, 15, 16, 17 e abrindo uma por ano. Uhum. Até 19. No ano de 20 a gente parou por causa da pandemia. Pandemia. E só voltamos agora em Abrir novas 24, Na expansão. na expansão. Saneou tudo que tinha que sanear da pandemia, né? Uhum. É quase um ano fechado. E logo em seguida, 21 também não foi um grande ano para a restauração. Foi um ano mais... A hotelaria também sofreu. Uhum. 22 Contido, né? também foi, né, resquícios disso. 23, 24 que as coisas voltaram a ser Se Deus quiser. época boa. E nesses mais. 21 restaurantes do grupo hoje, quantos empregos diretos são gerados, seu Arri? São 680. Nossa. Porque são 10 NBs. Aham. E daí veio de Campinas, depois daqui. E são 11 Maremontes. O Maremonte, ele entra quando no grupo? O Maremonte entra em 2015. Em 2015 o pessoal tinha fundado... 2013, 14, uns amigos me procuraram, eu não quis entrar, eu indiquei um fundo, o fundo foi lá, entrou, e aí não deu muito certo entre eles, e aí como o pessoal, o Miranda, que tocava o fundo, era meu amigo, me chamou e falou, você tem que assumir isso daqui. E conta E aí só eu fui antes. assumindo, eu zerei as dívidas e assumi 100% do negócio lá em 2015. E o nome é muito bom, Maremonte. Da onde veio essa inspiração? Esse veio da praia da Riviera, lá em São Paulo. A Riviera é quase que um condomínio fechado gigante. Uhum. O Então, restaurante recebe- é gigante, né? O gigante também tem 550 lugares, 600 lugares. Olha só que Porque maravilha. tem que ser grande porque é muita gente que vai para lá. E o Então, ano todo. vai mais nas épocas de férias, que Férias. é muito mais forte, Aham. mas nos finais de semana vai muita gente. Durante a semana é praia, né? Claro. Praia, exceto praias do norte do Rio, que tem mais assim, gente. né? Mas aqui diminui de segunda, quinta e sexta começa de novo. Uhum. Mas eu acho que é um dos restaurantes mais bonitos do Brasil, porque ele está de frente para o mar, tem um Queremos coqueiral na conhecer, frente. Eu Esse- acho que é importantíssimo, Bia. Esse ano, depois eu vou até mandar umas imagens do que é, porque é muito lindo. E esse ano nós fizemos um beach club lá também. Ah, que E legal. é um coqueiral com um gramado e que dava praia na frente. Ah, Então, para não ter essa mistura do gente da praia O restaurante. com o pessoal do beach club, que é mais sofisticado e tem umas espreguiçadeiras bacanas, tipo Grécia Uhum. e beach Europa. club É um beach club mesmo. A prazer. Bem feito. Aí nós criamos isso no gramado, porque daí as pessoas ficam aqui e ficam isoladas e ficou muito legal. Que legal. Isso é. Aí o pessoal vai para lá 10 da tem o manhã. tênis, que tá no Não, auge. tá na frente. Aham. E o pessoal vai 10 da manhã para lá, 9 e fica até 5 da tarde. 5 da tarde a gente fecha. É uma experiência É, mesmo. E a pessoa vai bebericano, pedindo um é aperitivo. impressionante. Passa o dia, a pessoa nem... Já tô me vendo lá, E só aí rir. chega lá, você já tem
toda a estrutura, toalhas, chuveiro, Aham. tem tudo lá. Olha só que bacana. E como é que surge essa ideia do Beach A Club? gente, quando eu viajo para a Europa e Grécia, e sempre usei isso lá. Uhum. E é muito prático. Então, e como ali, o pessoal, quem Tem está um usando mais, chuveirão, né? são os próximos moradores que têm casa lá na Riviera. Ele já não leva nada de casa, já Sim. vai lá, tem toalha, tem tudo. Para que Já acreditam no serviço, conhecem Então, o já serviço, conhece a comida, conhece tudo. já vira um momento Passa de o dia lá. descanso. Até Passa- porque quem sai de casa em São Paulo e vai para Riviera ou outra cidade, quer ir para ter momento de lazer, né? Sim. Não quer se preocupar com nada. Exatamente. Mas voltando à história do nome, Maremonte, você falou que começou na Riviera. Aí mar e montanha, né? Tem mar e montanha. É o Não encontro. E a comida também, né, no começo ela estava muito destinada a essa coisa, de ter coisas do mar e coisas da montanha. E o meu prato preferido do Maremonte é o Maremonte. É, isso mesmo. É maravilhoso. Maremonte qual é mesmo, Ale? É aquela massa que É tem. nhoque, É, nhoque o Maremonte. nhoque com Maremonte. nhoque. Maravilhoso. É. É O meu é fantástico. o creche de parmigiana. Esse fica legal. Esse é o do adoro meu ele. marido. Porque é com ragu e Nossa, maravilhoso. Ele tem aquele e gostinho de o limão. parmesão, é. Muito bom. E o seu, tem o prato preferido? Eles vão ficam ensumados os pratos. Não pode ser só um, né? Aí, Tá igual narrador de jogo de futebol. Eu tenho que testar todos, né? e você costuma. Eu encontrei com você, vou chamar de você, tá? No Maremonte, e você costuma pedir assim, vários para Para realmente ver. experimentando. Pra não dar Porque ciúme. eu não consigo comer todos. Então eu tenho que aproveitar quando tem gente comigo, pedir diversos pratos, eu experimento um pouquinho de cada um. Vou com a família no fim de semana, Aham. faço cada um pedir um prato. E eu não peço nenhum, Você fica assim, só na degustação. só experimentando. Que bom. E nessas viagens, voltando à história das viagens, que o senhor viaja bastante, você traz muita novidade? Vem com insights que você aplica nos restaurantes? Vem bastante. Como o próprio Bastante. Beach Club. Bastante. Eu acho que isso é a restauração e viagem, moda e viagem, mais ou menos tem que caminhar junto. Ela tem que ser atualizada constantemente. Então, viajar é quase Então um você- trabalho, né? Então você tem que buscar inspirações. Daqui você tem o melhor na gastronomia, onde você pega muita inspiração. Europa, Uhum. Ásia é uma fonte também imensa de inspiração, mas a Europa é a grande fornecedora de tendência e tudo. E hoje Nova York também já tem bastante coisa que acontece. Você sempre tem alguma coisa que você pode ver de novidade e trazer. E aí lá mesmo a gente fotografa tudo, filma tudo, fala com os chefes, já manda o que eles acham, e aí já vai começar a produzir. Isso é uma parte. Outra parte, para no Maremonte, a gente faz todos os anos, junto com o consulado italiano, a Settimana Italiana, que é em outubro. E aí vem da Itália para São Paulo 20 chefes, cada um de uma região gastronômica da Itália. Maioria estrelados, os principais chefes. Uhum. E cada um deles fica em um restaurante de São Paulo. Que E a gente vai maravilha. ter alguém aqui também? Eu estou falando com o Gilson, ver se vem até aqui, né? Eu acho O que seria uma boa Gilson ideia. tá bem empolgado. Ele De comentou trazer pra sobre cá, né? isso com a gente. Tomara, Fica um vamos chefe bom torcer. e a gente trazer ele para cá Quando seria muito bom. acontece? Em que época do ano? Outubro. 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 Mais Sempre. início ou Na final de outubro? segunda semana de outubro, sempre. Fantástico. E aí, esta também é uma coisa muito legal, porque eles vêm e cada ano é a gente está na 12ª E eles edição. ficam uma semana inteira dentro do restaurante. Ficam 10 dias. É um intercâmbio, então, 10 que dias, acontece. E aí esse chefe traz e produz uns pratos da região dele e já serve de um teste. Todas as pessoas que vêm naquela semana, a gente vê qual que teve a aprovação melhor, ele fica no cardápio o ano inteiro. Que fantástico. Como um E aí a gente prato já coloca especial. o nome do chefe que produziu e tudo, faz uma troca de informação com. Que legal. Então, o Maremonte tem um sistema de renovação e criação muito bacana. Aí os nossos, junto com os que vêm, e aí eles trocam ideia, passam 10 dias juntos, trabalham na cozinha. Impressionante, o pessoal vem da Europa, trabalha muito, tá? Uhum. Não vem fazer oba-oba, trabalham É mesmo. Produzir mesmo. Produzir mesmo, eles vão lá para a cozinha. Os primeiros 3 dias eles ficam full time na cozinha. Depois eles vão tirando o pé para deixar a equipe nossa fazer, porque depois eles Pra vão ver se embora. pegou o jeito. Não, e aí eles só fiscalizam. Mas os primeiros 3 dias é impressionante. Eles fazem todos os molhos, ficam lá, ficam full time na cozinha. E falando disso, uma coisa que a gente repara no Maremonte é a qualidade dos produtos que são usados nos pratos, né? Nas pizzas, Pizzas, também, pra né? pro Tem até o molho, felo, né? né? A pizza, né? Como que é esse cuidado, esse zelo? Tem das duas coisas.
o NB, a gente, quando formou a ideia e o conceito de ser um restaurante 100% brasileiro. Então, as carnes são brasileiras, o conceito é brasileiro, tudo é Brasil. O máximo que nós podemos usar é Brasil. Agora, essa semana aqui, lançamos lá em São Paulo uma carta só de vinhos brasileiros, com 30 rótulos. Excelente. Valorizar o produto Rótulos, nacional mesmo. novidades que o pessoal não conhece. Então, pegamos uma consultoria lá e fizemos essa carta, ficou bem bacana. E com vinhos excelentes, de Excelente. qualidade. Para fazer. E o Maremonte tem a coisa de ser 100% italiano. Então, o tomate pelado vem da Itália, o azeite vem da Itália, a farinha vem da Itália. O maior parte dos produtos vem da Itália. E é por isso que tem esse acordo com o governo italiano e o consulado, e que está sempre junto. Porque aí, no Brasil nós já temos bons azeites, mas ainda não está No nível. Não, no nível está. Ah, tá. Só não temos a produção para isso. Para a quantidade. Para a quantidade. Ah, que bom, boa notícia. Que É, a gente produz Eu acho bons que azeites. azeites no Brasil estão excepcionais. Bom. Tem alguns defeitinhos. Eu gosto do azeite brasileiro no primeiro ano. Ele não pode envelhecer muito. Senão, como as oliveiras são relativamente novas no Brasil, então ela não tem a resistência que tem a europeia, ou de outro da Grécia, Até isso de onde faz vem a da Argentina, diferença. Chile, que começaram esse processo de olivas antes, né? Que legal. O nosso começou Vocês depois. na pizza, vocês têm um selo, né? De pizza de Nápoles. Sim, a Me fala um pouquinho Associação dos melhor. Pizzaiolos de Nápoles, a sim. APN. APN. Isso desde a fundação, desde 2012 foi o primeiro que Que eles tem que obedecer fizeram. alguns critérios. Sim, né? aí é a farinha, o tipo de pizza que você faz, é a metodologia que usa, o tamanho dela, ela tem que ser sempre individual. Tem uma série de requisitos que você tem que seguir. Por isso que nós temos as duas. Tem a napolitana e tem a tradicional. A tradicional é a pizza grande, de 8 pedaços. E já comi só a e napolitana. a pequena é a napolitana. Aliás, Essa é individual. É aliás, eu vou individual. até indicar a Vero Margherita. Vera Margherita. Ai, muito Que vem com a maravilhosa. mussarela, o tomate Você e a comeu também. Comi. É e a pasta de maravilhosa. oliva. Nossa, muito gostosa. Excelente. Deu até água na boca. É muito bom. Essa é muito boa. Esse detalhamento que traz, isso vem desde o início? Isso é muito da sua personalidade ou é uma coisa estudada pelo grupo? Do caso do NB, foi mais uma discussão nossa, antes de formatar, a minha, da minha sobrinha, da minha irmã, Familiar. e de quem estava envolvido. E aí, depois daí, sim, agora o time que cuida dessa parte toda, né? Tem o controle de qualidade, tem o time de gestão, e os gerentes regionais, os sócios. Hoje são uma série de sócios, então cada sócio cuida de uma parte. Um sócio cuida da administrativa, outro cuida do operacional, outro cuida da comunicação. Cada um dos sócios cuida de uma coisa. E é um modelo de gestão que você tem em toda a rede? Toda a rede, tanto no Maremonte quanto no NB. O seu Henri, como é que você vê o mercado de restaurantes, e especificamente de restaurantes especializados em carnes no Brasil? Eu acho que está na melhor época eu vou fazer 50 anos desse negócio. Quando que é Em a 20 comemoração? Em 27. Opa. Maio de 27 eu vou fazer Estamos 50 anos. Indo para um selo muito importante. 50 anos na gastronomia. Que bacana. Como é que você viu, né, esse período? Então, a evolução da carne foi excepcional. Então, não dá para comparar o que aconteceu nesses 50 anos. Porque era uma coisa meio rude, rústico, que não tinha nada. O Brasil também era assim, meio fechadão, não tinha nada. E aí teve uma evolução fantástica. Até os anos 90, com novas lojas, apresentados novos conceitos, essas coisas. De 90 para cima entrou outra coisa, um ingrediente principal, que foi a melhora genética do gado e os confinamentos, que já tinham na Europa, Estados Unidos, Austrália, e no resto não tinha. Aí tinha bom gado na Argentina, Uruguai e Rio Grande do Sul, porque já era gado europeu e tinha pastagem boa, mas não tinha confinamento. Os confinamentos mudaram essa coisa. Então hoje você tem uma qualidade de carne excepcional. Com isso, melhora a exigência. O que acontece? O cliente fica mais exigente. Então, quanto mais você sobe a qualidade, ele vai exigindo mais. É mais maciez, é mais marmoreio. Isso tudo aconteceu com a carne. Então, foi uma revolução nesses últimos 30 anos, 25 anos, 30 anos. Foi um negócio impressionante E que novos aconteceu. cortes apareceram também, Não né? por que apareceram esses novos cortes? A gente mesmo lançou diversos novos cortes, todos esses dianteiros, steak NB, que é da paleta, costela premium, que é o A100. Tudo isso a gente lançou
vem trabalhando isso, mas é por quê? Por essa melhora. Quando melhorou geneticamente o boi, quando criou o confinamento, essas coisas todas, nós tivemos a oportunidade de usar o boi por inteiro. Exato. Eu ouvi isso e achei muito interessante, que hoje não existe mais carne de primeira ou carne de segunda. Toda carne é de primeira, É né? sempre. O primeiro cara que começou a falar isso foi o Bassi. Uhum. O Marcos Bassi começou a falar isso e depois o Wessel também, que eram dois grandes açougueiros, não eram churrasqueiros. O Wessel continua sendo açougueiro até hoje com distribuição. É bonito ouvir essa palavra açougueiro, É. né? O açougueiro no Brasil ele não é tão respeitado como, por mas- exemplo, na Europa e na Argentina. O Wessel, né? quando veio, já vieram, só a sexta geração de açougueiros, já vieram na Hungria, sendo açougueiros, vieram no Brasil para ser açougueiro. Uhum. E ele foi um dos primeiros a começar a falar que o boi não tinha Carne. parte, tinha boi bom ou boi ruim. Uhum. Sendo bom, tudo era bom. Tudo era bom. E aí ainda estão desenvolvendo novos cortes, novos pedaços. Toda hora aparece o boi não tem 200 cortes, mas ele aparece uma partezinha do boi que faz a diferença. E cada vez mais desperta o interesse da população como um todo para entender tudo isso também, Mas né? não só com o boi, está acontecendo isso com o porco também. Sim, O porco o- também teve uma evolução Mudou de muito grande. status, né? E mudou bem de estado. Nós lançamos agora, no ano passado, um corte que é um aproveitamento. A gente desenvolveu com a Seara e o JBS Uhum. um aproveitamento. Eles tiravam uma camada que chama matambre, que é aquela camada de carne que tem em cima da costela do porco, para fazer só a costela, para feijoada, para essas Uhum. coisas todas. E sobrava lá que fazia linguiça, essas outras coisas embutidas. Embutidos. Aí eu falei, vamos pegar uma manta dessa, eu vou colocar na brasa, vou temperar com na brasa, ver como é que fica. Ficou excepcional. E a gente usa no NB hoje, é excepcional. Comi muito. Eu- Então, eu vou sair daqui desse podcast e vou direto Vai para um direto, dos né? restaurantes. Excepcional mesmo. Então, como é que você percebe isso? Aconteceu isso com steak NB, aconteceu isso, de tempos em tempos acontece. Você Uhum. faz, eu chamo dessa, o steak NB era raquete, era o centro da paleta. E que só usava para fazer hambúrguer ou carne de panela. Com a melhora genética, ele ficou excepcional. Aquela maciez, tudo veio depois. E a suculência que É, acaba tendo. Ficou né? excepcional. E aconteceu a mesma coisa. Então, quando a gente faz os testes e manda para os clientes, eu gosto de estar nesses dias para ver a reação dos clientes. Quando o cliente tem aquela reação de encantamento, pode mandar produzir que vai dar resultado. Isso em 2 dias você descobre. Olha só. E Os você 2 faz- cortes que nos últimos tempos, os 3 que deram mais sucesso, que é a costela prêmio, que é uma parte do acém, Uhum. o arraquete e o matambrito de porco, são matambrito desse só porque os argentinos têm, Sim, os o uruguaios, matambre, né? o matambre do boi, a gente puxou o matambrito, que eles falam matambrito lá, é suíno, pronto. E os clientes comentam, a gente vê por que eles falam na mesa, porque falam com o garçom, que escrevem. É impressionante como fez diferença. E são 3 cortes novos, não são novos. Isso mudou a cultura, porque eu lembro, eu criança, quando a gente ia em churrascarias, A picanha. a picanha era Picanha. estrela. Picanha, maminha também, a gente comia. Mas porque não, ainda come. O goiano gosta Picanha muito de come, não, pepino ainda, maminha. também, né? picanha ainda é o número 1. Não, sim. E a maminha? A maminha ela tem outro nome agora? Não, É a a maminha maminha ela mesmo. foi esquecida. Ela foi esquecida. Daqui a pouco ela coitada volta, da tá? maminha. A fraldinha também. É. A fraldinha vazio, né? deliciosa. Fraldinha. Vazio. Vazio. Porque Falando dos argentinos, lá na Argentina, eles têm o costume de comer coisas que a gente não tem, tipo as amigas. Isso eu testei. Você pessoalmente gosta? Eu gosto. Né? Porque eles comem tudo. A lá. única coisa que a gente tem é a morcilla, né? É morcilha, Que é adoro. espanhola. Mas que também acho que existe uma resistência, né? Não, a Aqui. morcilha vai até bem. Tem É? bastante gente que gosta. Mas No essas restaurante outras tem coisas. a morcilha? No sul tem algumas coisas que dá. Aqui tem. Ah, vou Tem pedir da próxima vez. algumas coisas que funcionam bem. Uhum. Mas no sul essas coisas são mais características. E eu acho que é mais de colonização. Onde tem mais colonização europeia, essas coisas funcionam porque eles comem tudo. Né? Na guerra aprenderam a comer de tudo e passaram de avô para pai Cultural, para né? filho e está aqui até hoje. Então funciona bem. No resto do Brasil ainda não funciona bem. Quem sabe um dia... Vai. E com a Você- expansão, Não vamos esperar essa uma guerra. globalização, as pessoas do Sim, sul viajam. viajam, casam entre si, É. e já começa a ensinar. Vai mudando, né? Vai mudando os hábitos mesmo. E qual que é o seu corte preferido? Também não posso falar. Não, porque eu não sei. Mas esses 3 que eu falei eu gosto muito, porque são as novidades. Eu gosto do assado de tira, que é fantástico. Ai, sim. É muito bom. O vazio é sempre bom, que é a fraldinha, né? Quando fala fraldinha.
E qual que é o segredo? Você pode ou é segredo, não se compartilha? Desde a apresentação da carne até o ponto que chega. Porque eu, por exemplo, eu tô no NB, eu não me preocupo em falar, olha, para mim a carne tem que sempre ao ponto da casa, ao ponto menos. Ela já sempre chega no ponto que eu gosto. Eu falo que o ponto é o ponto que o cliente gosta. Sim, né? Então tem Porque que não tem a primeira essa ditadura também não, né? De que tem que ser de tal jeito, a né? primeira coisa que tem que perguntar para o cliente é qual o ponto que ele gosta. Uhum. E aí tem que cuidar, né? Porque às vezes o cliente ele engana a equipe. Eu brinco muito, uso sempre a minha sogra. Minha sogra no restaurante falava, eu gosto do mal passado. Uhum. Ela não gostava de mal passado. Aí eu virava e falava assim, ó, é o ponto bem. Então, Para ela, o mal passado era Era o ponto bem. às vezes o cliente realmente não sabe, né? Porque o mal passado ele é vermelho, né? É. E ela gostava do rosinha, assim, né? Aham. Então, passou uns 10 anos antes de almoçar, toda vez eu falava isso. Aí um dia eu falei, fala o ponto bem. E quem sabe comer carne, Depois que fiquei amigo, né? gosta do mal passado ou rosado? Eu acho que gosta de tudo. É Gosta gosto de de cada um. Agora, você falou o segredo. O segredo é na compra da carne. Se você tem uma qualidade comprou uma carne de qualidade excepcional, de um boi bom, vai ser fácil fazer a carne. Qualquer churrasqueiro vai acertar. Tá? Uhum. Se ele errar o ponto, ficar bem passado, fica bom igual. E seu Arri, você faz churrasco em casa? Bem pouco. Lá em casa quem cozinha é minha mulher. Casa de ferreiro, espeto de Não, pau. aquela cozinha muito melhor que eu, tô louco. Mas Não, na casa todo mundo cozinha. Meu filho cozinha, minha mulher cozinha, minha filha cozinha. E foi de aprender olhando? Como é que foi? A dos restaurantes, né? Eles trabalham com vocês? Não. Não. Eles são mais novos e não trabalham, nenhum deles trabalha. Cada um cuida de uma outra De outras coisa. áreas. Os meninos estudam, né? Minha mulher trabalha, faz controladoria da holding. Ah, que bom. Ela cuida de todos os nossos negócios. De mim e dos nossos negócios. Cuida de mim e dos filhos dos nossos negócios. E da casa. Põe a mulher nas finanças, não tem jeito de dar errado, não. Não tem, viu? não gasta. Seu Arri, eu queria voltar ao começo, quando você falou que voltou para o Sul, né? Com 17, 18 anos, vocês abriram um negócio. Que negócio foi esse? Já começamos com um restaurante lá, churrascarias, que era uma churrascaria à la carte, que transformamos no espeto corrido. Qual é E o depois, nome da... namorada e ex-namorada não pode falar. O passado é o passado É pertence. assim mesmo. Tá E certo. aí ficamos 30 anos nesse projeto, e depois agora são mais 10 anos, não, 12 anos nesse outro projeto. E foi uma descoberta. Você acha que você é vocacionado? Não, Não? vocação nenhuma. É mais, Eu queria ser piloto. é mais empreendedorismo mesmo? Nem, foi necessidade e tá lá naquela oportunidade, eu vi que tinha aquilo lá, falei, já que eu vou ter que fazer isso, eu vou fazer melhor que todo mundo. Mas E aí eu fui me informar e fui acompanhar e queria fazer sempre melhor. Então, experimentava tudo. Queria ser o melhor, era o melhor na hora do atendimento, eu era o que melhor servia, era o que melhor atendia. Os clientes vinham me procurar para atender, então... Porque você trabalhou em todas as frentes. Todas as frentes. Mas então você sempre foi muito observador também, né? Muito detalhista. Eu falava que, além de observar, eu transpirava mais do que os outros, né? E Ralava. e a vida num restaurante começa de madrugada e termina de madrugada. Começa e termina do lado. Começa às 5 da manhã, acaba às 3 da manhã, às vezes, 2 da manhã. Então, hoje já mudou bastante, tá? Os horários hoje não são estendidos. Então, quando eu comecei a viajar, vi que funcionava muito bem na Europa e nos Estados Unidos, tem horário para fechar. Tanto Nos não. Estados Unidos é 10 horas, Europa é 11 horas, está tudo fechado. E- aí nós fomos colocando essa coisa também para dentro dos restaurantes aqui, começamos a fechar mais cedo. Porque depois das 11 da noite, a gente via que não dava muito resultado. Você colocava na conta de luz, conta de hora extra, adicional no turno, tudo, não paga a conta, tá? Nenhum restaurante depois da meia-noite paga a conta. Exatamente. Porque tem pouca gente dentro e ele não Só paga. agrada os boêmios. E a gente tem, aqui no Brasil, a gente tem o hábito, né, de estender muito Sim. o almoço, o jantar, que é uma coisa que não acontece. Nos Estados Unidos, liga a luz e tira o teu copo. É impressionante. E normal. Normal. Tem que rodar, Como todos né? fazem. Eles, Normal. E a gente foi puxando para fechar. Sim. Então, São Paulo mesmo, hoje, depois das 10 da noite, não entra ninguém. Fechou, fechou. 10 da noite é rara, mas 10, alguma coisa depois das 10, mas é bem pouquinho. 11 horas depois das 11 não entra ninguém. Isso é muito legal do senhor entrar nesse assunto, porque isso é uma cultura e que tá chegando pra gente Sim. aqui.
E a questão do atendimento para o cliente, como é que está o serviço O hoje? porquê que nós encolhemos também os horários? Porque as maiores críticas que você pega é no fechamento. A pessoa está cansada, mal-humorada, e aí não vai ter deslizes. A entrega não Está é com a vontade de ir embora mais rápido, começa a mexer na cadeira, faz aquelas coisas que atrapalham o cliente, incomodam o cliente, Uhum. mas ele tem isso. Então, para evitar isso, a gente começou a fazer um acordo de, ó, tá melhorando aqui, vocês melhoram aqui, tá melhorando aqui, vocês estão fazendo, para ter uma finalização boa, né? Uhum. O atendimento é um dos fatores que faz o cliente voltar, né, para o É restaurante. 50%. 50%, olha. 50% agora. Não adianta você fazer uma loja bonita. Não adianta nada. O que vai ganhar, o cliente que ele vai voltar, é pela atitude que o garçom falou. Eu vou cuidar de você. Meu nome é Paulo e eu vou cuidar de você. E sempre falar o nome, né? É, Importante. e isso aí é uma referência. O cliente quer saber com quem que ele pode reclamar, com quem que ele pode fazer, com quem é a pessoa que ele vai resolver o problema dele. O cliente não quer saber dos nossos problemas, ele quer saber que resolva o problema dele, né? Me remete à minha infância. Tinha uma churrascaria mesmo, que a gente falava aqui em Goiânia, muito tradicional quando eu era criança, que era a churrascaria do Gaúcho, ficava ali na Praça Tamandaré. E era o programa preferido do meu pai, aos domingos, era ir para essa churrascaria. E ele já tinha a mesa dele e o garçom que atendia. Continua assim. Mesmo, muitas das nossas lojas são assim. Tem cliente que liga, eu quero a mesa 1, quero a mesa 4, ele senta no mesmo lugar. Ele vem toda semana e senta no mesmo lugar. E era o meu pai. Isso Mas tem cresci. muitos clientes assim, muitos mesmo. Vamos lá em Porto Alegre, que está com 35 anos, em agosto, agora faz 35 anos que abriu a primeira loja. Então já são os netos que estão indo lá. E E tem, com o mesmo hábito. Não, aí mudou. e tem funcionários dessa época que seguem no grupo? Tem algum, do 35 acho que não tem nenhum. Aham. Já aposentaram. Sim. Tem, eu acho, de 20 anos, 22. Funcionários antigos. E segunda geração Exato. também, filhos de funcionários que estão trabalhando. Também tem. Tem. Tem Que mesmo. bacana. E aqui para Goiânia, vocês trouxeram o pessoal de São Paulo, né? O Hum. Luiz mesmo que está no Maremonte, que é uma graça. É. E eu imagino que também no NB. Sempre a gente sempre traz o gerente e 1 ou 2 maîtres, que é para ir, e um chefe de cozinha. Para manter o padrão. Sim. E treinar as outras pessoas. Então é uma meia dúzia que vem. E no NB são uns 10, 12 que vem. E aí, quando a equipe está formada aqui, que demora mais ou menos 1 ano a 18 meses para Amadurecer. amadurecer, para ver quem ficou, quem não ficou, quem já está mais de 1 ano, já está Adaptou. dentro, está no time. Até 3 meses é o que roda mais. O pessoal vem esperando uma coisa, mas não é aquilo, ele não gostou, a exigência é muito grande, então ele não fica. Então, o primeiro ano tem sempre esse time de choque, que além dos gerentes que vierem, os maîtres e pessoal de carnes, tem também os regionais que vêm, todo mês tem uma visita de alguém. Um regional, um sócio que Então, vem treinamento constante. constante. Atualização, né? E constante, e checagem também, ver se está tudo em ordem. Então, todo mês tem alguém aí. Esse mês tivemos 2. O Gilson veio no começo do mês e eu vim agora. Uhum. Então, fiquei 2 dias, mas eu passei a fazer com o checklist do Gilson, fazendo se estava tudo ok as dele e vendo o que precisa mais ser feito. E isso você faz em todos os restaurantes da rede. Quando eu vou visitar, sim. E eu fui no restaurante no NB em Goiânia, fui no NB em Porto Alegre ou em São Paulo, é o mesmo padrão, É o mesmo fornecedor, inclusive. a mesma coisa. É o mesmo fornecedor. Não existe. As carnes são o mesmo fornecedor. A única coisa que não é o mesmo fornecedor são os hortifruti. Então, esse desenvolve na própria cidade. Uhum. Que, na real, aqui a gente veio até por um convite do Júnior, lá do JBJ, que é do World Trade Center, mas também é da carne do JBJ. Sim. Então, a fazenda dele produz os bois e vende para a rede inteira. Já vendia, né? Já vendia? Já vendia para a rede inteira. Então, a maioria das carnes sai daqui, né? Aí saía, ia para o JBS e o JBS entregava para a gente. Agora está mais perto. Ontem a gente jantou, eu estava com uma outra pessoa junto, jantou junto aqui em Goiânia. E aí foi engraçado que ele falou, nossa, nem tinha percebido, a gente estava em 10 na mesa, que aqui tem o fornecedor, A cadeia a completa. cadeia completa. E aí ele falou, o consumidor que está pagando aqui. Não faltou nenhum da cadeia aqui. Isso é maravilhoso, não é? Eu gosto dessas brincadeiras porque a gente vê como que a vida é um ciclo mesmo, né? Que legal, isso é muito... Tinha até o que cobrava os impostos na mesa? Também tinha. 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 Tava o prefeito da Aparecida junto.
Eu imaginei, por isso a Tem pergunta. da indústria, do governo. O seu Arri, e tem planos de expansão da rede? Sempre tem ou... Este ano de 25 e 26, a gente está reestruturando, não, a gente está redecorando as lojas, criando um novo padrão, porque faz 10 anos que a gente fez essa rebrand, e agora tem que dar uma atualizada nas lojas que ficaram lá atrás. Essa daqui de Goiânia está atualizada Isso que eu ia Sim. falar. nos últimos dias, essa está E a pronta. cozinha é maravilhosa, Sim, né? então, É outro mas aspecto. quando você tem a cada 10 anos, a gente tem um padrão de tirar tudo que está fora de ordem e colocar tudo novo de novo. Que bacana. Tem que se renovar, É. né? Porque senão, não é que quando eu era mais jovem, eu falava, os japoneses pegam uma televisão, jogam fora, botam com uma nova. O que acontece também agora. É a mesma coisa com a gente. Se você deixar ar-condicionado velho, Uhum. refrigeração é velha, câmera frigorífica é velha, dá tanto problema Exato. que é melhor, custa mais caro que o produto novo. É igual a casa da gente, né? Eu e a Bia somos 10 anos sócias não dá. há mais de 20 anos na É. palavra. E eu brinco com ela. Eu falo, Bia, a gente pode envelhecer, mas a palavra O negócio não. não, né? A gente sempre tem que cuidar para manter ele com a jovialidade, Até né? o colchão tem que trocar. Exatamente. O pessoal troca de carro, não troca de colchão. Sim. Tem um amigo que Que é onde de você fábrica passa de mais colchões. tempo, né? Fala, o pessoal troca de carro, não troca de colchão. Exato. Tem que trocar o colchão também. Tem que trocar colocar, de tudo. colocar ordem na casa, né? E mesma deixar sempre coisa. a casa bonita. E o senhor Então falou esse ano é o ano de Renovação. renovação de todas as lojas. E nesses últimos 20 anos, a gente vem passando ainda, que não terminou com a chegada da IA agora, por uma revolução tecnológica. Essa tecnologia chegou dentro dos restaurantes e se chegou para ajudar? Chegou, está ajudando demais. Ah, Tá. Então, o fechamento de mês a gente fechava com 10 dias depois. Agora fecha com 2 horas depois. rapidinho, as fantástico. Tinha finanças. que ter 4, 5 analistas para ver os números. Hoje tem 0. Hoje faz tudo. Tudo automatizado. E dentro da cozinha, São na tre- produção de maquinário, de... Maquinário melhorou, os fornos combinados melhoraram demais. Você faz tudo A hoje. parte de compras também deve ter melhorado muito, né? Sim, porque daí você vai fechando tudo, né? São sistemas, né? E você tem uma leitura mais fácil. Tudo isso andou demais, demais. Os controles andaram demais. Completamente. Mas isso não é de 20 anos. Do ano passado para esse ano já mudou. Muita isso coisa. que não para, é um Não, processo é impressionante. E pensar que quando vocês começaram, devia ser até na cadernetinha, quase, né? Era uma casinha. Era uma casinha daquela, e uma maquininha daquela que só somava e só vinha o resultado. contínuo. Fazer um E as notas fiscais eram de manuais. Manuais. A gente pegou toda essa evolução. Essa evolução toda é engraçado, né? Até falei ontem que eu estava conversando. Eu nasci no interior do Rio Grande do Sul, a Serra Gaúcha. Onde eu nasci não tinha luz elétrica, que ela chegou quando eu tinha 8 anos, e televisão chegou quando eu tinha 12. E eu comecei a falar português quando fui para a escola com 7, que eu falava dialeto italiano. Ah, que Dialeto vêneto. interessante. Que Então, bacana. De é um qual mundo região? Vêneto? você pega, é o dialeto vêneto que fala aquela região. Se você pegar, fazem isso 60 anos, 60 e pouquinho. Aham. Nos últimos 50 anos, olha o que o Brasil e o mundo atravessou. Sim. Então, tecnologias na Foi muito alimentação rápido. é o lugar que mais chegou, tá? Exato. Porque segurança alimentar Nem se falava chegou disso, top. imagina. Hoje os restaurantes os nossos restaurantes são top de garantia de segurança alimentar, com nutricionista que cuida, com o fornecedor acompanhado, checagem de temperatura na entrega, Com fiscalizações constantes. Né? constantes, com tudo. É impressionante essa parte como andou mesmo. Reciclagem de lixo, diminuição de lixo. A gente hoje compra tudo pronto, tudo hortifruti vem pronto, lavado e pronto. Por quê? Você não cria lixo Pouca perda. na cidade. Então a gente reduziu de 2 toneladas de lixo para 400 quilos. Que maravilha. Nos últimos anos, a gente cada ano vai reduzindo. Eu falo que tem que ter lixo zero. Tudo que entrar no restaurante vai ter que sair. Vendido, não como lixo. Aham, não Então, e é um descartável. trabalho que a gente vem fazendo há uns 10 anos já, Olha, isso é dessa parte. fantástico. Porque daí, se o frigorífico prepara e tira os excessos, ele pode usar para fazer outras coisas, detergente, sabão. Eu não tenho o que fazer. Então, é o parceiro que vai fazer a Não contrapartida. existe desperdício para ninguém. É a mesma coisa do hortifruti. Se eu pegar só o que me interessa, que vai para o restaurante, o restante ele pode usar para outras coisas. Pode ir para o
periferia, outro lugar que não serviu. O nosso tem que ser Fazer super rapidão, elaborado. né? Sim. Ele pode fazer outra coisa. Então, ele não precisa chegar no restaurante, pro restaurante ter que pensar, agora eu vou Que fazer, fim que eu vou dar? vou fazer adubo com isso, fazer aquilo. Não, não precisa. Ou pagar um funcionário só para fazer essa limpeza É. também, né? Então, a cadeia está mudando e muda rápido, tá? E com a chegada da IA cada vez mais presente, você acha que a IA vai mexer em alguma coisa nesse universo dos restaurantes? O que está chegando, agora em março eu estava na Ásia e aí foi visitar 3 restaurantes no Japão que toda a parte de comin não existe mais, é robô que traz a comida. Tudo. Aqui no Brasil chegou, nós vamos fazer o primeiro teste esse ano, Ah, que bacana. numa loja. Em Goiânia. Não, vou ter que fazer mais perto lá, que é do escritório para ver. Conta um pouquinho mais dessa experiência lá no Japão. Você tira o pedido Uhum. e ele vai para a cozinha. Certo. A cozinha monta no robô, o robô vem para do lado da mesa e você se serve do robô. Acho que aqui no Brasil vai ter que ser um pouco mais sofisticado. O robô vem até a mesa e aí o maître vai servir. Uhum. Que é a mesma coisa hoje, o Kumin faz esse trabalho. Ele pega o prato lá na cozinha e traz para o maître servir você. Uhum. Então, eu acho que essa escala com o tempo vai sumir, tá? Nossa. Olha. Assim, pra gente é difícil imaginar, né, assim, que o contato humano... Acho que o contato humano é incomparável, né? Isso a gente... Sim. Não, mas aí tem um outro robôzinho. Num restaurante eu vi isso lá. E aí um outro restaurante, assim, o robôzinho ficava aqui do lado da pessoa, Ah, falando com a pessoa. ah. E como é que foi esse impacto pro Harry que nasceu lá em Encantado Até agora, para chegar e ser servido por um robô? É. eu acho que a gente vai acostumando. É. A gente nem percebe. Não tínhamos celular. Exato. O celular chegou agora há pouco. Nós somos uma geração que conheceu o analógico. Eu me lembro que o primeiro computador que eu comprei foi um 286 e custava $10.000. Uau. Era uma fortuna nos anos 80. E era um trombolho. Não, e não né? fazia nada. Era quase Só gastar dinheiro à toa. Era uma né? Só máquina, pra né? falar que tinha. Não, e também tinha 2 ou 3 que sabiam mexer nele. Eu fui fazer um curso lá na Microcamp. Microcamp, era uma Isso, companhia. eu Fiz curso lá também, era uma escola de A computação. escola, que tinha. aquela de Eu Campinas. fiz digitação lá, Microcamp. Nossa, seu amigo. Digitação, né? Ainda até tipografia. Eu fazia. Quando eu entro na faculdade, em 92, eu entrei com máquina de escrever e sou da turma da transição para o laboratório de informática. Então, eu me preparei para entrar na faculdade fazendo datilografia e logo eu tive que entrar na Microcamp para fazer aula de digitação, porque viria o computador. Isso não tem mais jeito, tá? Isso nós temos que absorver cada vez mais e lidar com ela. Ontem eu estava lendo uma notícia pequena que saiu de quantas viagens os caras autônomos da Google fizeram na Califórnia neste ano, esses 4 meses. Nos conte. 708 mil, Uau! Sem motorista. sem motorista. E as pessoas, tranquilo. Eu acho que sim, eu não peguei ainda, mas estou louco para pegar. Então, eu fui em Las Vegas agora em novembro e a O gente futuro já pegou chegou, um Tesla lá, um Uber Tesla, e aquela tela imensa ali, eu e meu marido sentados atrás, mas tinha uma mulher, era uma motorista. E era tudo em tempo real. A gente estava sentado, eu via na tela a pessoa passando na esquina, o carro que estava parado que ia entrar, tudo ia mostrando na tela. Eu falei, daqui a pouco vai ter reconhecimento facial, que eu de dentro do computador vou falar, olha a Bia passando ali na rua. Nem precisa. A partir do ano que vem, vai lançar, a Embraer vai lançar aquele E-Volt, que é o carro voador. A gente está vivendo a era dois Jetson, anos, Bia. em 2 anos, esses carros vão voar por aí. Eu acho Você vai levantar, vai ficar só Então a nas gente vai ter o seu Harry piloto. Não, mas não vai pilotar, sabe por quê? Sabe, Só o que eu pode estou testando em Dubai hoje é, você entra, o carro, ele programa e ele vai sozinho. essa parte eu adorava, porque eu acho tão chato dirigir. Vai sozinho, então não vai precisar de piloto também. Eu tenho Tesla lá nos Estados Unidos. Uhum, E eu não gosto de usar muito, mas o meu filho, com 17 anos, lá pode dirigir com 17. claro. Ele usa porque adora. Né? E a gente saiu de casa para ir num shopping, era 60 quilômetros. Aham. Ele colocou o endereço na garagem do prédio e nós chegamos em frente à loja do prédio sem ninguém colocar a mão no carro. Nossa, é muito Ele louco, ficou né? sentado no lugar É. do motorista, Mas só para a gente ficou controle. batendo papo e o carro foi sozinho. Realmente, é Fantástico. Jetsons. É Jetsons. E alguns Jetsons. países como a China, né? Então, para quem não tinha energia elétrica, estamos vivendo o paraíso, porque eu adoro essas coisas. Exatamente, é isso que eu falo. Nós somos uma geração privilegiada. É o paraíso.
E os restaurantes andaram junto com tudo isso. Olha a exigência das nossas crianças, os seus filhos, os meus filhos. Nossa, nem fala. É impressionante. E o conhecimento que eles têm. Não dá para. Exato. Hoje a transparência no restaurante, a conquista, tem que ser muito bem feita e diária. Porque o nível de informação, o nível de exigência, ele vai exigir isso. Porque se não tem aqui, eu tenho aqui. Se não tem aqui, eu tenho ali. Antes, não. Uhum. Quando nós começamos o negócio de São Paulo nos anos 80, tinha 5 mil restaurantes no estado de São Paulo. Hoje são quantos? 50 mil. E outra coisa também, o hábito de ir a restaurante ele foi muito ampliado, porque quando a gente era criança, além de terem poucos restaurantes, a gente não tinha o hábito Não, e de sair, né? democratizou muito Sim. também, né? Eu acho que hoje a classe, vamos botar A, B, C, até a C, hoje ela tem acesso a comer melhor. Ela tem o acesso. E a A, tá vendo que o custo de produzir tudo em casa é mais caro que às vezes ir num restaurante ou ir em outro lugar. Exatamente. A alimentação fora de casa virou uma parte da Parte, vida da gente, é. né? Parte E a- importante. E essa busca também por se alimentar melhor, a gente vê também esse acesso à informação mesmo, ao que a gente chama de cozinha de verdade, de valorizar o alimento mesmo, como uma carne, um bom hortifruti. As pessoas também estão buscando isso e fugindo um pouco do industrializado, Sim, né? bastante. Cada E vez mais acho- consciência, bastante. né? E o industrializado ainda vai demorar um pouco, porque ele é a praticidade Uhum. do congelado, do pronto, Da acessibilidade da para isso. acessibilidade. E do preço também, né? Às vezes com famílias mais. A parte do congelado que fez esse caminho das pessoas acostumarem a fazer. E aí, esses processados têm os problemas, né? Sim. Mas também tem as soluções. Tem que medir. E eu acho que o equilíbrio não está aí. O equilíbrio está em quanto e como. Se você é todo dia a coisa, tá errado. Tudo que você faz todo dia dá um problema. Com certeza. Eu acho que tem que, exceto trabalhar, que não dá problema. E eu brinco com essa coisa da cozinha, vamos voltar para a classe A. As cozinhas dessas famílias hoje são lugares de espetáculos, onde elas recebem para fazer um cooking Sim, show, sim. em que o dono da casa vai para poder cozinhar, A recebe Alessandra me chama muito para fazer cooking show na casa dela. Ela quer cozinhar, é exímia. eu, né? O Júlio até vai. Eu sou ótima degustadora. Alguém tem que fazer esse papel. Faço com maestria, viu? Você tá rindo. Ai, o seu Arri, mas é muito bom conversar com você, porque é tanta história que a gente escuta, eu falo que é e muito tanta bom sabedoria, e conversar. você é tão simples, É. que é uma... É uma nobreza. Eu já me acho super metida. Não é, você sabe que não. Eu falo que a nobreza está na simplicidade, né? Que a pessoa que detém tanto conhecimento, que detém tanta informação e tem facilidade de acesso e que trata isso com tanta delicadeza e não tem Sem soberba, né? e não tem preguiça de compartilhar, eu acho que isso sim é nobreza e é educação. Acho que é a obrigação de compartilhar. Tudo que eu aprendo eu tenho que compartilhar com a equipe e com quem convive perto. Uhum. Porque alguma coisa alguém sempre vai pegar. Sim, Isso aqui sempre melhorou isso para aprende, mim, né? isso melhorou para aquilo. Então acho que essa parte da comunicação é importante. Do que se aprende e compartilhar. Foi assim que eu aprendi. Foi assim que eu aprendo até hoje. Então, se não tivesse começar a esconder tudo, a coisa não funciona. Ela não funciona mesmo. Maravilhoso. É aquele negócio da bola de neve, quando ela vai e volta, né? Se você E tá fazendo bem, você recebe o ninguém bem. faz nada sozinho, né? E se você tá fazendo bem, recebe o bem. Isso é normal, isso não tem como... Não tem uma trava no meio do caminho. Pode ter um caminho mais difícil ou mais fácil, mas é fazendo que vai receber, é doando que vai receber, é assim que funciona. Exatamente. É assim que a gente cresce também, né? Eu falo que a gente cresce como pessoa, cresce como ser humano também, e a gente consegue fazer um mundo até mais justo também. Sim. E os restaurantes, falando justo, os restaurantes são uma grande porta de inserção das pessoas, porque é o primeiro emprego, as pessoas que não têm qualificação. E o restaurante treina essas pessoas, eu não falei do treinamento o tempo todo aqui. Uhum. O restaurante é uma porta de inserção muito grande. E de mudança de de mudança vida, né? de vida, de patamar. Profissionalização, né? Uma É. profissão muito nobre, né? Tem vários casos, até um dia conversando com o próprio Gilson, que trabalha, que ele me contando de pessoas que começam lá como Sim. primeiro Né? emprego e hoje são líderes dentro da sim. rede, né? Isso é maravilhoso. Para a gente finalizar, queria que o senhor compartilhasse com a gente uma frase, um ensinamento com os nossos espectadores. Eu acho que é aprendizado, né? Aprendizado acho que soma tudo. Você tem que continuar aprendendo o tempo todo e compartilhar o que você sabe com os outros. Eu acho que esse é o caminho
E para liderar também qualquer equipe, você precisa ter muito claro esse ponto. Seu Henri, muito obrigada pela sua disponibilidade, por compartilhar todo esse ensinamento aqui com a gente. Para mim foi uma Uma aula delícia. de vida mesmo. Volte Só que a gente sempre. tá saindo com muita É. fome. Mas isso é por isso que eu tô Foi aqui falando, intencional, né? né? É a minha parte, né? Esse é um problema bom de ter, né, bom, seu bom. Henri? Eu que agradeço aqui, é sempre bom estar com vocês aqui. Muito Obrigado obrigada. pela parceria, o tempo que nós estamos juntos aqui. Que bom. Obrigada. E que, Desenvolvemos um gente belo agradece. trabalho aqui. e que venha mais boas histórias para a gente poder Vamos ter. compartilhar. Vamos ter Muito esse ano. obrigada. E você que acompanhou aqui esse bate-papo com seu Henri Kosser, começa a seguir o NB Steak, o Maremonte nas redes sociais. Quiser saber mais detalhes, ali tem todas as informações. Ou conversa comigo e com a Bia também. A gente está pronto para poder te atender. Muito obrigada pela sua companhia. Se gostou desse bate-papo, deixa aqui o seu like, compartilha com um amigo e até o próximo episódio do Com a Palavra Você.